Olá, chegamos no nosso segundo vídeo. Você está acompanhando as redes, você já está sabendo que eu estou fazendo um vídeo de biomimética por dia para promover uma palestra de biomimética que vai acontecer no Setor Criativo Sul no próximo sábado, às 9 da manhã, dia 4 de agosto. E aí eu resolvi abrir a câmera uma vez por dia para trazer mais argumentos sobre biomimética, trazer um pouco esse tema, né, fazer um esquenta do assunto pra gente ter a nossa conversa no sábado. E para essa semana, para esses 5 vídeos, eu escolhi falar sobre abordagens da biomimética, né? A biomimética, ela pode ser vista como uma filosofia, como um método e como uma ciência. Na verdade, tudo isso é integrado, né? A gente trabalha com os 3 elementos sempre, mas eu resolvi aprofundar um pouco mais cada elemento, para a gente ter reflexões e poder entender como utilizar isso dentro da nossa rotina pessoal, profissional, implementar a biomimética um pouco no seu dia a dia, né? E como eu tenho implementado isso também no meu dia a dia, tanto profissional quanto pessoal, que eu acho que são coisas que estão sempre integradas e sempre deveriam andar juntas, né? A gente não deveria separar tanto essas questões. Então, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre a biomimética como uma filosofia. Eu iniciei esse assunto, trouxe alguns outros autores que falam sobre isso. O meu querido Charles Eisenstein, que ele fala como de uma nova maneira da gente praticar a ecologia, novas maneiras da gente se reconectar com a natureza. Mas hoje eu queria trazer de novo esse mesmo tema da biomimética como uma filosofia, para poder aprofundar um pouco mais. O vídeo foi bem rapidinho, a gente teve que eu tive que fazer uma introdução, então hoje eu queria aprofundar um pouco mais nisso. Então esse vídeo vai ser sobre biomimética como uma filosofia, como é que a biomimética aborda isso e como que a gente pode aplicar, né, isso dentro das nossas rotinas. Então, primeiro, quando a gente está falando de biomimética como filosofia, eu acho importante lembrar que eu não estou falando de biomimética, de filosofia como uma teoria, né? Então, biomimética como filosofia não é a teoria da biomimética. A teoria da biomimética, ela vai acontecer no método, ela vai acontecer como uma ciência, ela vai acontecer em outras abordagens, né? A teoria, ela é uma outra coisa. Então, a filosofia, quando eu trago esse termo filosofia, ela é realmente como um estilo de vida, uma filosofia de vida, né? Que na biomimética a gente chama de ethos. Né? Então, o nome que você vai encontrar oficial dentro dos estudos do biomimicry, né? Que é o nome em inglês para biomimética, onde você vai achar materiais mais fáceis com esse nome, eles chamam isso de ethos. E isso é um ponto muito importante dentro do estudo da biomimética, porque a gente não está trazendo um estudo óbvio. A natureza ela é sistêmica, ela é um organismo, ela não é nada linear. Então a gente tem que estar pronto para trabalhar com o inesperado, para trabalhar com pontos que a gente não vai encontrar na literatura, que a gente não vai encontrar na biologia, que a gente talvez não encontre em praticamente nenhum registro dentro da nossa história humana. Isso é possível sim, porque a gente ainda não catalogou todas as espécies, a gente ainda não entendeu o funcionamento de todos os biomas, a gente ainda está nesse processo. Então a filosofia como uma prática diária e como uma série de premissas dentro da nossa vida ajuda a gente a refletir sobre o que está acontecendo e conseguir identificar fatores novos que podem acontecer. Não é que você vai virar um biólogo super especialista estudando biomimética, você vai entender profundamente sobre um organismo vivo só pelo processo filosófico, mas você vai aprender a não ignorar que esse organismo tem uma série de atributos e uma série de características que talvez a ciência não conheça, né? Então, dentro da biomimética como uma filosofia, a gente vai trazer aspectos da natureza como um estilo de vida, né? Como premissas para um estilo de vida, digamos assim, para realmente abrir a nossa cabeça para essas novas possibilidades, né? Então, são 3 fatores que eu vejo que são muito importantes quando a gente traz a questão da biomimética como uma filosofia. O primeiro são as premissas naturais. Então, a gente tem várias premissas humanas, éticas, morais, mas aqui, para a gente entender a natureza, a gente precisa trazer as premissas naturais. A segunda é a prática. Então, é ver essas premissas acontecendo e tentar, na medida do possível, atuar sobre essas premissas.
E a terceira é reflexão, é entender como que foi essa sua atuação, ou como que você está enxergando isso. E aí é um processo bem pessoal mesmo, bem pessoal mesmo, de tipo, ter diarinhos, ter o mecanismo que você acha melhor para esse momento de reflexão. E que premissas são essas, né? A partir de que ponto que a gente começa. Então, dentro do ethos da biomimética, a gente vai ter uma série de características, na verdade. Eu compilei ela em três etapas, que são as premissas de funcionamento da natureza, de percepção da natureza, que a gente vai trazer como uma filosofia. A primeira delas é que nós não somos parte da natureza, mas a própria natureza. Então, quando a gente começa a fazer um estudo sobre a biologia, um estudo sobre botânica, um estudo sobre sistemas naturais, é muito comum com que a gente se distancie daquele elemento vivo, né? Então, sou eu e a coisa. E na biomimética a gente tenta diminuir essa distância, trazendo uma reflexão de que a gente é a própria natureza. Então, o mesmo mecanismo que funciona em mim, o mesmo organismo, a mesma operação sistêmica que eu tenho, por exemplo, dos meus órgãos, um outro mamífero tem também. E a gente vai ter uma similaridade até chegar num inseto. Então, existe uma correlação entre essas coisas. E hoje isso não é nada metafísico, a gente está chamando isso de DNA hoje. Então, a gente, mesmo no meio físico, consegue encontrar respostas para isso. E isso mostra que existe uma conexão entre todas as coisas. Então, nós somos uma parte da natureza, a gente não tem uma parte para cumprir, a gente é a própria natureza, a gente tem um sistema de operação. O que acontece fora vai acontecer dentro também. Então, essa é a primeira premissa. E aí é interessante porque se você entra numa floresta, se você entra numa trilha com essa percepção de que você é algo integrado, você é a própria natureza, a sua percepção ela aumenta em relação às coisas que estão acontecendo, porque você começa a observar mais detalhes, você começa a desenvolver um interesse, né, sobre o tema. Então, o primeiro é que nós somos a natureza. O segundo na biomimética a gente tem um quadro que chama Princípios da Natureza, ou Life's Principles em inglês, e são uma série de observações que doutores, biólogos fizeram da natureza, compiladas em um gráfico que mostra pontualmente como a natureza responde ao contexto. A natureza ela sempre está respondendo de maneira harmoniosa ao contexto, e aí os princípios da natureza é um compilado disso. E isso serve também como uma premissa de vida pra gente. Dentro, eu não vou entrar no mérito de todos, são 26 ao todo, e 6 são os principais, eu não vou entrar no mérito de todos, mas existe um central, que é a vida cria condições que propiciam vida. Né? Então, toda a natureza ela trabalha com uma métrica de propiciar mais vida. Nunca é para o organismo em si, mesmo que numa primeira camada aparente isso, é sempre para propiciar mais vida ao redor. Então essa é a segunda premissa. E aí nem precisa de muita reflexão sobre isso se a gente trabalhasse com essa premissa de que a nossa finalidade é gerar mais vida nos lugares onde a gente está. Eu acredito que a gente teria relações muito mais fáceis, né, entre a gente. E trazer isso para a vida como uma filosofia, como um ato de reflexão é interessante e ao mesmo tempo é um pouco pesado no sentido de quando que a gente não tem trazido vida, como que a gente traz vida, como que a gente cria condições para que as coisas se manifestem sempre da melhor maneira possível, né? Então essa é uma segunda premissa que a gente usa para essa abordagem. E a terceira é que todos somos designers, né? Então não basta refletir, não basta entender essas premissas, todos nós temos capacidade de desenvolver coisas novas, de pensar sobre coisas novas e de criar, né? Isso não está limitado a um título, né? E aí no livro da biomimética eles trazem como tagline: nós somos todos designers. Isso é observar a natureza, se inspirar nela, é uma atitude humana que já existe há muitos e muitos e muitos anos, e criar a partir dela, gerar coisas novas, também é uma atitude humana que existe milhares e milhares de anos. Então a gente vai combinar todos esses fatores, e aqui a gente traz a biomimética como uma filosofia. E nos próximos vídeos eu vou falar da biomimética como método e como ciência, e você está super convidado ou convidada para participar da palestra que vai rolar no sábado, dia 4 de agosto, no Setor Criativo Sul. Beijo, gente, e até o próximo!